promotoras legais populares, mulheres e sua voz. Chegamos à nossa última aula do curso de promotoras legais. É uma grande honra poder estar aqui falando com vocês e parabenizar a todas que chegaram até aqui. Desde março, uma grande jornada, uma importante conquista para todas nós. A aula de hoje vai falar sobre a história da Maria da Penha. O curso ele é baseado nas leis da Maria da Penha. E hoje quem vai falar sobre a história dela é a doutora Patrícia Braga, advogada especialista na vida Maria da Penha. Eu quero pedir a todas vocês, antes, para compartilhar, comentar e curtir essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Eu desejo a todos vocês uma ótima aula. Bom, na aula de hoje, na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a Maria da Penha, pessoa, não Maria da Penha, a lei. Porque é muito comum as pessoas falarem sobre a Lei Maria da Penha, que, aliás, é bom que se diga, é a lei mais conhecida do país e uma das mais conhecidas do mundo. A nossa Lei Maria da Penha é uma lei muito admirada pela gama de direitos que ela traz, pela inovação, pela forma como ela é cuidadosa com os direitos das mulheres e também porque essa lei, ela desmistificou aquela questão de que bater na mulher é algo pedagógico, é algo que era aceitável até em algumas culturas. E aqui no Brasil também, né, a gente faz parte de alguns trabalhos onde, em alguns momentos, nós ouvimos alguns homens, e eu gosto de compartilhar isso nas nossas conversas, né? Muitas vezes, o homem que cresceu num ambiente que também aceitava e tolerava a violência contra a mulher, e muitas vezes tomado por um machismo que é cultural, que é da sociedade, eles se perguntavam para a gente que estava ali conduzindo o trabalho, mas por que eu estou sendo chamado? Por que eu estou aqui? Eu não bati na mulher de ninguém, eu bati na minha mulher. É uma coisa entre homem e mulher, marido e mulher. Não é uma coisa que interessa a sociedade, porque é algo que aconteceu dentro do nosso ambiente privado. E isso realmente acontecia, porque muitas vezes esses homens cresceram num ambiente onde lhe foi ensinado de que se a mulher está fazendo algo que está em desacordo com as regras de uma mulher casada, ela tem que aprender a se comportar como mulher casada. E isso fomentava realmente a violência. Coisas do tipo, mulher minha não anda com roupa assim, a mulher minha não anda de shorts, mulher minha não fica com conversa com outro cara em WhatsApp, não pode ter amigo homem. Então, esse tipo de situação incentiva, sim, a violência, né? Então, a questão da Lei Maria da Penha é uma inovação, existe, sim, uma quebra de paradigmas, existe uma modificação de pensamento. Hoje em dia, não se cabe mais dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Existem slogans, existem várias campanhas dizendo que sim, nós devemos meter a colher, devemos denunciar, a denúncia salva vidas. Nós temos vários caminhos e mecanismos que faz com que essa violência ela seja muito mais do que reprovada, ela seja combatida, haja um enfrentamento. É o que nós estamos buscando dentro desse curso, dentro dessa situação. Hoje, quando a gente vai falar sobre a história da Maria da Penha e não da lei em questão, né, nós vamos falar com base na história dela mesma. Aqui, esse livro, não sei se vocês estão vendo bem, se chama Sobrevivi, Posso Contar. A própria Maria da Penha, que aqui já está numa foto mais recente, né? Aqui é a foto de quando ela era jovem, ela contou toda a saga, toda a história, todo o começo, como foi, o que aconteceu, e é o que nós vamos conversar sobre hoje, né? A primeira coisa é que, quando a gente vai falar sobre a Maria da Penha, muitas pessoas falam assim, eu nem sabia que ela era viva ainda. Nossa, eu não imaginei que ela era branca. Nossa, eu não pensava que ela tinha formação. Então, é isso. Nós vamos conversar sobre esse universo. Quem é Maria da Penha? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias, já dizendo que não é fácil a gente colocar tudo isso num breve espaço, né?
conversa curta, porque a gente tem aqui um pequeno espaço. Nosso tempo aqui é de pouco tempo, em torno de 30, 40 minutos. Então, é um bate-papo, não cabe tudo, algumas coisas a gente fica sempre devendo, né? Às vezes fala, às vezes não dá tempo, mas vamos tentar, então, mostrar para vocês que quem é Maria da Penha Maia Fernandes. Esse o nosso tema de hoje. Ali tem uma caricatura dela dizendo que ela é uma mulher branca, de cabelos curtos e cadeirante. Por que cadeirante, né? Primeira coisa que eu gosto de dizer quando a gente está falando sobre a Maria da Penha é que ela é uma mulher com uma ótima formação em termos de estudo. Ela não é uma pessoa ignorante, não é uma mulher de pouca instrução, de pouco estudo, né? Nas fotos ali a gente percebe, essa aqui é a mais recente, ela cadeirante, cabelo curto, e a outra foto de cabelos compridos, escuros, ela é uma foto do tempo que ela estava na faculdade, e uma das coisas que chama atenção, são várias, é que ela já se formou muito cedo. Ela se formou na primeira turma da Universidade Federal do Ceará, em 1966. Ela cursou o curso de farmácia e bioquímica, e ela, na época, ela fazia pós-graduação. Ela veio para São Paulo fazer uma pós-graduação na área. Lá na faculdade, aqui na USP, veja, primeiro, né, ela estudou numa universidade federal no Ceará. Isso já é um feito muito inédito, ainda mais considerando uma mulher em 1966. A gente sabe que as mulheres eram muito tolhidas de estudar, de poder realmente cursar uma universidade. Então, ela já era uma pioneira, né? E logo que a faculdade inaugurou, ela já estava lá. Mas isso se deve também porque ela era uma menina bem nascida. Então, os pais dela tinham e têm boas condições, tinha um destaque na sociedade do Ceará, e isso também propiciou essa possibilidade de estudar. Não bastasse ter feito Universidade Federal no Ceará, ela veio para São Paulo para estudar na faculdade mais concorrida do país, que é a USP. E dentro desse curso aqui na USP, ela encontrou muitas pessoas, e entre elas, o pai das 3 filhas, com quem ela se relacionou, com quem ela viveu por muitos anos, e com quem ela teve a fatalidade de viver uma história de violência, de tentativa de homicídio, e o fato trágico que a condenou a viver o resto da vida numa cadeira de rodas. É importante dizer também, eu gosto de colocar, que esse relacionamento da Maria da Penha, que se iniciou em São Paulo, não foi o primeiro. Ela já foi casada anteriormente, ela teve um primeiro casamento, ela era, então, desquitada, né? Na época nem era divórcio nem nada, ela era desquitada. E quando ela se separou do primeiro relacionamento, foi justamente porque o primeiro marido, ele não aceitava essa independência dela, né? Ela era uma mulher muito independente, que gostava de estudar, de se relacionar, de sair, muito falante. Então, ele queria tolir essa liberdade dela, e ele não aceitou. E como isso não foi possível, né? Ela não aceitou, ela realmente preferiu se divorciar, se separar, desquitar. Aqui na segunda tela, né, já passando também para a apresentação, a gente já coloca quem que é esse Marco Antônio Herédia Viveiros. Ele é um colombiano que veio para o Brasil para estudar. Ele esteve aqui em São Paulo também, frequentando o curso na USP. É um homem inteligentíssimo, que escreveu vários livros, tem livros publicados na área de administração, professor universitário, uma pessoa que, para a sociedade em si, ele era um verdadeiro lorde, é uma pessoa polida, inteligente, de bom trânsito, sempre simpático, solícito, e ele era muito gentil. Ele cercou a Maria da Penha de todas as formas. Dizem que ela mesma fala que no começo ela estava muito relutante a ter um novo relacionamento, até porque ela tinha acabado de passar por
por uma separação, por um divórcio, então ela não tinha interesse de se relacionar aqui em São Paulo. Ela veio para estudar. Mas fato que acabou tendo esse afeto, né, esse affair com esse Marco Antônio, e resolveu casar, viver juntos, essas coisas todas. Só que essa situação de muito carinho, de muita atenção, coincidiu, né, a gente sabe que coincidência ou não, coincidência não existe, ela também terminou depois que ele conseguiu a naturalização dele. Como sabemos, aqui no Brasil, ele sendo estrangeiro, colombiano, ele tinha inicialmente um visto para viver no Brasil enquanto estudante, terminando o curso ele teria que ir embora. Porém, para ficar no país de uma forma regular, ele tinha que ter raízes. E essas raízes se deram através da formação de uma família. E aí ele precisava estar casado, ter filhos, ter razões para ficar. E esse processo de naturalização foi correndo aqui no Brasil e deu certo. Então, ela conta que todo aquele homem maravilhoso, aquele carinho, aquela atenção, também foi minguando a partir do momento que ele conseguiu essa naturalização. Aqui da internet, a gente tirou algumas fotos, né? A primeira mostrando aquele homem sério, sisudo, com uma postura impecável, né? De homem da alta sociedade, com terno e gravata, posando com as 3 filhas, que são filhas também da Maria da Penha. Do outro lado, um homem que vive num lugar precário, já envelhecido, com uma cara bem abatida, e com uma frase que ele falou mais de uma vez nas reportagens, entrevistas e todos os jornais da época. Ele fala: essa mulher, Maria da Penha, essa mulher me transformou em um monstro. E isso, veja, é uma coisa muito comum e recorrente, porque muitos homens a gente vê na televisão todos os dias. Ele bate, ele espanca, ele tenta matar, mas ele é vítima. Ela transformou ele num monstro. Ele não é um monstro. Ele se convence que ele é mais vítima do que ela. Ele é um coitado. A culpa de tudo que aconteceu é dela. E quantas vezes a gente está vendo, a gente tem presenciado essa situação? A mulher que é vítima sai como se fosse a própria algoz do seu algoz. E muitas mulheres, elas não conseguem romper o vínculo de violência porque elas também acreditam, e eu já ouvi isso em audiência, em fórum, em delegacia, às vezes a mulher falar: ah, mas naquele dia eu também abusei. Ah, mas naquele dia ele tinha trabalhado muito pesado, eu não tinha feito a janta. Ah, mas, poxa, eu gritei, eu me exaltei e ele perdeu a cabeça. Então, muitas vezes, a mulher que é vítima de violência é colocada como a própria... ela é revitimizada porque se faz crer que ela é culpada pela agressão que ela sofreu. E essa frase ela é muito emblemática, né? Aqui fala da questão das filhas, mas eu vou deixar um pouco mais para frente. A questão é que muitos fatos aconteceram, a história, o livro, ele é bem rico em detalhes, ele tem, inclusive, fotos de todo o processo, do inquérito, da investigação, mas resumindo, assim, até para a gente poder ser bem direto, o fato principal aconteceu na noite de 1983, em maio, quando, segundo a versão dada pelo marido, a Maria da Penha ela foi alvejada por disparos dados por ladrões que teriam invadido a casa da família para uma tentativa de assalto. Fato é que ele tentou correr atrás desses assaltantes, tiveram um atrito na cozinha e ele também foi alvejado de raspão no braço, e aí ela foi socorrida, a Maria da Penha teve que ser internada, o Ceará tinha recursos, mas São Paulo tinha recursos melhores, então ela veio para o Rio de Janeiro para fazer um tratamento longo. Esse tratamento possibilitou que ela sentasse, porque quando ela foi alvejada, logo depois dos disparos, ela ficou em estado vegetativo, ela só conseguia mexer os olhos. Ela passou por um longo tratamento, muito dolorido, muito traumático, que exigiu muito esforço, e ela sempre coloca que hoje ela consegue sentar e ter autonomia, porque durante todo o tratamento, quando ela pensava em desistir, ela pensava nas filhas dela.
Toda vez que ela estava lá, ela se preocupava com as crianças, porque as crianças eram muito pequenas e ela sabia que sem ela em casa, as crianças estariam sofrendo. Estariam sofrendo porque o pai ele era excessivamente rigoroso. Esse pai ele não admitia que a criança tivesse comportamento infantilizado. Mesmo sendo muito pequenas, ele exigia dela uma maturidade que não era própria das crianças. Coisas do tipo, criança não quer comer, não gosto disso, não quero mais. Ele chegava a bater nas crianças, dar tapa na boca, com prato e tudo. Tem uma passagem no livro que ela fala isso, que uma vez uma das crianças pequenas falaram que não queria mais comer, ele foi bater na criança, o prato foi junto, a criança caiu da cadeira, foi todo mundo para o chão, e aquele ambiente ficava extremamente irritadiço, nervoso, era uma coisa muito ruim. A Maria da Penha, ela ficou internada por muito tempo, ela passou por diversas cirurgias, ela não podia ver as crianças, e isso também me marcou muito ao ler o livro, isso me deixou emocionada e muito tocada, porque quando ela voltou, muitos meses depois, porque as crianças não foram visitá-la nenhuma vez no hospital, ela estava eufórica, ela queria ver as filhas, e o pai foi buscar, ele foi buscá-la no aeroporto, tudo. Chegando em casa, a babá estava com as crianças na frente da varanda em casa, todas arrumadinhas, de vestidinho, impecavelmente colocadas, e elas tinham sido avisadas. Quando a sua mãe chegar, não é para vocês correrem em cima dela, não é para vocês perturbarem a sua mãe, só quando eu falar vocês vão abraçá-las. E a Maria da Penha desceu toda debilitada, desceu do carro, foi colocada na cadeira de rodas por ele, e ela fez o gesto para pegar as crianças, e ele já falou, agora não, só quando eu determinar, você vai descansar. Ela falou, não quero descansar, eu quero minhas filhas. Agora não. E um jeito muito rude, muito bravo, ele simplesmente pegou a cadeira de rodas, passou pelo corredor da entrada, foi em direção à sala, foi em direção ao quarto, e a Maria da Penha, se aproximando depois de meses sem ver as filhas, olhava as filhas todas com o queixo e o beicinho tremendo, querendo chorar, querendo abraçar a mãe, e ele já tinha avisado, se chorar vocês vão apanhar, porque vocês vão ter que mostrar para a mãe de vocês que durante o tempo que ela esteve fora, eu as fortaleci, porque a sua mãe fica tratando vocês, ele colombiano, ele usa muito o termo maricas, a sua mãe trata vocês como um bando de maricas, e eu tô fazendo vocês se fortalecerem. E aí a mãe passou ao lado das 3 filhas, que estavam todas prestes a chorar. Ela também não queria chorar, para não criar um problema dentro de casa. E isso me toca, porque ela passou ao lado das filhas depois de meses internada, não pôde dar um abraço a nenhuma delas, foi para o quarto, ele colocou ela para descansar, trancou o quarto e saiu. E as crianças querendo entrar, ela querendo sair, só que na condição dela não era possível. E isso foi muito traumático. A sorte dela é que ela tinha uma babá e uma espécie de governanta que cuidava das coisas da casa. E essas mulheres ajudavam muito a Maria da Penha a burlar essas regras do Marco Antônio. Então, ela conseguia ver as crianças furtivamente, escondidas. Então, quando o pai saía, elas corriam, iam lá para a cama da mãe, abraçavam, beijavam, faziam carinho, choravam e depois saíam. E isso são coisas, assim, terríveis, porque aconteciam e acontecia diversas vezes, né? Tem um outro assunto aqui, mas depois eu volto. O fato é que o disparo aconteceu em 1983. E só depois de 8 anos, ou seja, em 1991, é que ocorreu a condenação do Marco Antônio. Mas, veja, ele ficou em liberdade. E a Maria da Penha, ela ficou totalmente inconformada com tudo isso. Primeiro porque, inicialmente, ela acreditava que ela tinha sido vítima de assaltantes. Só depois de muita conjectura, muita análise, de uma vizinha também falar que no dia dos disparos ela viu o Marco Antônio escondendo alguma coisa de madrugada dentro da caixa d'água. E aí foram descobrir, através dessa denúncia, que era a arma que tinha dado tiro nas costas dela e no braço dele.
E ele se apegava muito a isso. Ele falava assim, eu também fui ferido, eu também levei um tiro, como assim, não sei o quê. Só que ele atirou nele mesmo. E aí, assim, ele... Com esse inconformismo da Maria da Penha, ela não aceitou a liberdade dele. Ela não aceitava que, depois de tudo que ele fez, e ele tentou matá-la mais uma vez, porque quando ela chegou do hospital, e uma vez ele tentou eletrocutá-la na própria banheira, porque ela tinha que tomar banho, ela, com as limitações dela, precisava de ajuda, e ela pedia sempre para a babá, para a pessoa que trabalhava na casa dela ajudar, e ele falou, não, podem ir embora que eu vou dar banho. E ele tinha preparado fios descascados para colocar dentro da banheira, e aí a questão da energia, e quando ela entrasse, ela seria eletrocutada. E ela, percebendo isso, começou a gritar, começou a pedir socorro, ficou muito eufórica, e ela foi salva, mas foi constatado, inclusive tem fotos no livro, de que ele tentou de novo matá-la por uma segunda oportunidade. Quando ela se sentiu inconformada, ela começou a escrever e contar toda a história dela. E esse livro, esses escritos, essa narrativa, virou o livro que eu estou falando aqui, né? Que é o Sobrevivi, Posso Contar. Só que por meio desse livro, ela conseguiu muitos contatos, inclusive com muitos movimentos feministas que ajudaram ela a abrir portas para dizer que isso deveria ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lá, ela conseguiu acesso no CEGIL, que é o Centro para a Justiça e Direito Internacional, a CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. E aí, em 1998, a OEA, ela enviou para o Brasil, né, a Comissão Interamericana de Direitos da Organização dos Estados Americanos, fez uma petição para o nosso país, né, para o Estado brasileiro, e essa petição, ela colocou o caso de impunidade em relação à violência doméstica, que foi sofrida pela Maria da Penha. Esse caso ganhou o número 12.051. E aí foi colocada uma série de exigências para o país, sob pena de embargos. A Comissão Interamericana de Direitos, ela colocou em seu informe 54 que o Brasil, ele, além de ser um país negligente, omisso, ele tolerava a violência contra a mulher, a violência doméstica contra as mulheres. E aí a gente tinha uma série de situações para resolver aqui no país e o Estado brasileiro ignorou, não fez, não tomou nenhuma providência, engavetou, recebeu os informes e engavetou, simplesmente ignorou. Mas a luta, ela continuou. Em outubro de 2002, né, faltando apenas 6 meses para o crime prescrever, ou seja, perder a força punitiva, o Marco Viveiros foi preso. Ele foi preso, mas aí, por conta do decurso do tempo, ele cumpriu apenas um terço da pena que ele foi condenado. A questão é que essa tolerância, negligência e omissão no Brasil em relação ao caso Maria da Penha, que tomou uma repercussão internacional, ela chegou a tal ponto que o Brasil correu o risco de sofrer embargos comerciais, ou seja, ou você toma uma providência, ou você, país, né, Estado brasileiro, toma providência, ou nós vamos fechar as nossas fronteiras comerciais. Ou seja, a Lei Maria da Penha não é presente. A Lei Maria da Penha não foi uma benevolência do governo, do Estado brasileiro preocupado em proteger as mulheres. Na verdade, surgiu de uma necessidade de corrigir um erro que tomou uma repercussão maior do que se imaginava, de que o mundo estava indignado, de que um processo de 83 estava quase 20 anos esperando resposta, e uma pessoa que tentou matar a própria mulher estava impune. Então, a Lei Maria da Penha, ela é resultado de muita luta. Tanto é verdade que o caso da Maria da Penha,
ele foi incluído, no caso, pela ONU Mulheres, como um entre os 10, né? Ele está entre os 10 casos mais importantes que foram capazes, que é um dos casos que foi capaz, né, de mudar a vida das mulheres no mundo inteiro, porque hoje nós somos admirados pela lei que nós temos. Mas tudo isso, veja, não foi porque o Brasil do nada acordou e falou: vamos fazer uma lei que protege a mulher da violência doméstica? Não foi bem assim, né? Hoje a gente está colocando aqui. E aí algumas pessoas falam assim: tá, mas qual é o principal objeto da lei? É punir os homens? A finalidade da lei, então, é fazer com que os homens sejam massacrados pelas mulheres? De jeito nenhum. Nunca. Porque a principal finalidade da Lei Maria da Penha é proteger as mulheres contra a violência doméstica, para fazer com que a mulher tenha uma vida livre de violência. E aí, a gente pensa nos dias de hoje, que em plena pandemia, a gente está vivendo uma pandemia dentro da pandemia, isso são estatísticas vindas da própria OMS, mostra que as mulheres estão vivendo duas pandemias, uma de Covid e a outra de violência doméstica. Porque a violência doméstica, por conta do nosso isolamento social, explodiu em números. Explodiu. Dentro dos nossos lares, onde a gente deveria se sentir protegida, acolhida e realmente guardada das atrocidades do mundo, muitas mulheres passam suas piores agruras. Então, o objetivo da lei é realmente evitar que isso continue acontecendo. Aqui tem uma foto da Lei Maria da Penha com o Lula, que era então presidente em 2006, o ano da lei, né? E hoje, ela é coordenadora de estudos da Associação de Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Violência, lá no Ceará. Ela esteve presente no dia que a lei com seu nome foi sancionada, né? Ela foi junto com movimentos feministas, com vários representantes, foi uma festa, né? Mas tudo isso por causa dessas questões dos embargos que eu tinha falado. E hoje ela costuma dar muitas palestras, ela coloca essa situação da vida dela como incentivo, como uma forma de mostrar que falar sobre a violência, ela rompe barreiras e salva vidas, né? E hoje nós não temos mais aquela fala preconceituosa que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, se pune, e isso é muito importante. Então, em poucas palavras, num curto espaço de tempo, de uma forma bem resumida, eu espero ter contribuído, ter falado um pouco para vocês sobre a importância da Maria da Penha, sobre a importância da lei, e convido a todos que leiam o livro. É uma leitura muito, muito rica, muito cheia de detalhes. E eu também queria me colocar à disposição, aquelas que precisarem de alguma ajuda, se eu puder ajudar. A gente tem vários canais de comunicação, um deles é pelo Instagram, do escritório, que é o Martins Braga, ADV, aqui de Suzano. E lá a gente coloca diversas vezes algumas postagens referentes não só apenas à violência doméstica, mas também questões de conteúdo jurídico. E eu espero ter contribuído com vocês e desde já agradeço. Eu sempre falo que é muito importante que todos se conscientizem que violência doméstica não é mimimi, violência doméstica não é coisa de gente chata que não tem o que falar, que fica incentivando a violência, falando que isso existe, sendo que, na verdade, hoje em dia as mulheres já estão tão emancipadas, já conseguiram altos cargos, mas é fato que a gente precisa abrir os olhos para os números alarmantes que ainda existem, dizer que a lei ela é eficaz, que as mulheres têm sim como romper o ciclo de violência, que elas não estão sozinhas, que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha funcionam, que existe, inclusive aqui no município de Suzano, que é um município pioneiro nesse enfrentamento da violência doméstica, existe todo um aparato com muitos equipamentos que podem auxiliar essas mulheres, seja
por conta da Delegacia da Mulher, que é uma delegacia especializada, o anexo do Tribunal de Justiça, que é um anexo especializado para avaliação dos crimes de violência doméstica, o abrigo, onde recebe mulheres em situação de violência juntamente com seus filhos, a OAB, que faz um trabalho importante das medidas jurídicas, seja de divórcio, de alimentos, a questão de bens, de afastamento do agressor do lar. Então, assim, existem muitos caminhos que possibilitam que essa mulher se encoraje a fazer uma nova história, a romper esse ciclo de violência, a tornar a vida dos filhos também menos sofrida, porque a gente sabe que a violência doméstica afeta todos, e isso é muito importante que a gente reflita, e muito mais que isso, todas nós, PLPs, eu também sou uma promotora legal popular, nós temos o dever de nos unirmos e sermos multiplicadoras desse conhecimento, que muito mais do que conversar sobre uma lei que é importante, nós estamos prestando um serviço de ordem pública que salva vidas. Era o que eu tinha para dizer. Agradeço o convite, estou sempre à disposição e muito obrigada. Até a próxima.